Olá, galerinha, estamos aqui para a nossa videoaula, tá? Hoje nós vamos falar sobre organização dos elementos químicos, tá bom? Unidade 2 do nosso livro do segundo bimestre. Então, nós vamos lá para a página 288, tá? Onde conta todo o começo, tá? Da organização dos elementos, ok? Então, muitos elementos, eles são conhecidos desde a antiguidade, tá? Exemplo disso, o ouro, o cobre, o estanho, o carbono, o enxofre, todos esses elementos são conhecidos desde a antiguidade. E lá na antiguidade, eles foram organizados para se melhor estudar. Se você puder observar a página 288, você vai ver que lá no início, nesse período da antiguidade, esses elementos que eu acabei de citar, eles já foram organizados através de símbolos, tá? Então tem aí a primeira imagem do livro de vocês, onde mostra justamente isso, esses elementos sendo utilizados, sendo representados através de símbolos, tá? Então isso já desde a Idade Média. Quem fez isso? Quais as pessoas que fizeram isso? Os alquimistas, tá? Eles trabalhavam intensamente com esses elementos, então eles fizeram essa organização em símbolos, ok? Já ainda na página 288, já ocorre uma mudança, né? Ocorre um progresso, vamos colocar assim, porque o inglês John Dalton, né, um cientista que também contribuiu muito para os conceitos atômicos, ele também faz uma representação de outros elementos, né? Através também de símbolos. Então ele utiliza símbolos para representar o carbono, mercúrio, fósforo, nitrogênio, a prata. Então aí você pode observar que esses outros elementos também estão sendo representados através de símbolos, mas já em um outro período, já por outra pessoa, que é o inglês John Dalton. Ok? E seguindo ainda na página 288, tá? No ano de 1814, o químico sueco John Berzelius propôs uma nova estratégia para identificar os elementos. O que ele fez? Em cada elemento químico deveria ser, citou que cada elemento químico deveria ser representado pela letra inicial do seu próprio nome, só que em latim, tá? Então ele já cria uma nova regra aí. E aí vocês podem observar esses elementos sendo representados através de uma tabela, na página 289, tá? Seguindo ainda, você vê aí na página 289 também o surgimento da tabela periódica, tá? Essa tabela ela surge para quê? Por quê? Porque existia uma necessidade de organizar esses elementos químicos. Então aí se inicia, né, a tabela periódica, não só de se organizar esses elementos, mas também para facilitar o trabalho dos químicos na identificação das propriedades dos elementos, ok? Então eles são criados, essa tabela ela é criada para facilitar também o trabalho desses químicos na identificação dessas propriedades de cada elemento, tá? Então, cada elemento descoberto está assim na página 289, segundo parágrafo, após o subtítulo tabela periódica. Cada elemento descoberto tinha suas informações catalogadas, tá, pelos químicos, como o peso atômico relativo, a densidade, forma com que reagiam com o oxigênio, sais que formavam, seu comportamento em meio ao aquoso e outras propriedades mais sofisticadas. Então aqui vocês percebem que tem algumas características que eles observavam nesses elementos, essas propriedades, e eles também faziam anotações em cima disso, ok? E o que acontece? Lá na página 290, seguindo, né? Na página 290, Mendeleev ele começa a agrupar os elementos químicos em colunas, tá? Então está assim, ó. Se os elementos apresentavam comportamento químico semelhante, Mendeleev os agrupavam na mesma coluna. Então, o que ele fazia? Se os elementos tivessem um comportamento químico similar, parecido, semelhante, ele agrupava esses elementos na mesma coluna, tá? Então, ele fazia isso, ele começa aí a organização dessa tabela, tá? E essa organização, por meio dos cartões, né, que ficou conhecida dessa forma, a organização dos cartões, ela é até hoje muito utilizada, tá? Pelos químicos, pelos estudantes do mundo inteiro, não só
aqui, mas de todo o mundo. E essas organizações feitas por Mendeleev, né, que ele organiza tudo em colunas, em cartões, ela fica então aí conhecida como tabela periódica, ok? Tem um quadro, um retângulo aí na página 290 que diz assim, ó: as propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente na ordem crescente de seu número atômico. E outra coisa que eu queria mencionar aqui é que o principal critério que é usado para classificar os elementos químicos na tabela periódica atual é a ordem crescente de seus números atômicos, tá? Então, para classificar esses elementos na tabela periódica atual, o que é levado em consideração, tá? O que é observado para classificar é a ordem crescente dos seus números atômicos, ok? Seguindo, na página 290, vem falando sobre os tipos de elementos químicos. Então, a tabela ela é formada por diferentes, né, elementos. E agora a gente vai ver um pouquinho de cada um, tá bom? Mas antes disso, página 290 ainda, tá? Diz assim, ó: a classificação dos elementos na tabela periódica, ela ocorre de acordo com certas propriedades, tá? E aí, esses elementos eles são separados em hidrogênio, metais, ametais e gases nobres. Então, eles são classificados na tabela periódica dessa forma, tá? Hidrogênio é um elemento único, tá? Com características próprias em relação aos outros, tá? E ele pode se combinar com metal, não metal e semimetal. Então, ele pode se combinar com esses itens, ok? Ele é o elemento químico mais abundante também, tá? No universo. Então, isso, o hidrogênio. Seguindo, vocês têm aí na página 291 também, falando a respeito dos metais, tá? Os metais, nós estamos rodeados por eles, ok? Com os metais, nós produzimos diferentes tipos de objetos, né? Utilizando metais. Joias, moedas, panelas, peças de automóvel, todos esses itens, esses objetos são produzidos utilizando metal, né? E aí tem alguns exemplos também na página 291 desses metais, né? O ouro, a prata, o cromo, alumínio, o ferro, o cobre, o sódio, o potássio, o cálcio, tá? São exemplos de metais, ok? Na página 292 do livro de vocês, fala um pouquinho das características, tá? Diz assim: os elementos químicos classificados como metais, eles compartilham de características. E que características são essas? Todas essas características estão na página 292 do seu livro, lá em cima, lá no início. Primeira característica, eles são sólidos a temperatura ambiente, exceto o mercúrio, que é líquido. Tá? Então, primeira característica, que eles são sólidos, tá? A temperatura ambiente, menos o mercúrio, porque ele é líquido. A segunda característica, eles apresentam alto ponto de fusão, tá? São relativamente difíceis de derreter, especialmente os metais de transição situados no meio da tabela periódica. Então, são difíceis de derreter. Outra característica, eles são dúcteis. Podem ser transformados em lâminas e fios finos e são empregados na fabricação de panelas e outros utensílios domésticos, tá? Fios elétricos também. Outra característica, os metais geralmente conduzem bem a eletricidade, então eles são bons condutores de eletricidade e de calor, tá? Mais uma característica, eles geralmente se encontram combinados a outros elementos, por isso precisam passar por uma transformação química para serem isolados. E por último, a última característica, o metal geralmente tem tendência a oxidar-se ou enferrujar-se. Então, todas essas características são características relacionadas a metais, ok? Aos metais. Agora nós vamos entrar aí na página 292 ainda em ametais, tá? Os ametais ou não metais. Tá? O que eles apresentam? Eles apresentam as características, as propriedades, né, geralmente opostas aos metais. Tá? E exemplos desses ametais são o oxigênio, o nitrogênio, o cloro, o carbono, o fósforo e o enxofre. Tá bom? Então, gases nobres ainda na página 292, nós temos aí falando também sobre os gases nobres.
Que gases são esses? O hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio são estes gases nobres, tá? E eles são colocados na última coluna da tabela periódica, ou seja, na família, né? A última coluna é a família da tabela periódica. Ok? Então, até aqui nós falamos um pouquinho das classificações desses elementos, tá? Em hidrogênio, metais e não metais ou ametais. Agora nós vamos seguir para a página 293 do seu livro, que está falando um pouquinho sobre distribuição eletrônica, tá? E os períodos da tabela. Então vamos lá. Primeiro, para iniciar essa distribuição eletrônica, nessa página 293, está falando um pouquinho sobre o átomo. Né? Diz que ele é formado por um pequeno núcleo, que ele possui prótons, nêutrons e ele é envolvido, né, por uma região muito maior, denominada de eletrosfera. É justamente nessa eletrosfera que estão presentes, que se encontram os elétrons, tá? Esse modelo que a gente está falando de ter um núcleo, de possuir prótons, de possuir nêutrons, de ter uma eletrosfera onde nela se encontram os elétrons, tá? Esse modelo ele foi proposto inicialmente por Ernest Rutherford, tá? E com o passar do tempo ele é aprimorado. E ele é aprimorado através de um cientista, tá? Dinamarquês chamado Niels Bohr. Ele aperfeiçoa esse modelo de Rutherford, tá? E o que ele faz? O que ele diz? Ele aperfeiçoa o modelo de Rutherford ao propor que a eletrosfera é dividida em camadas eletrônicas. Então, Rutherford, o que ele fala? Ele fala que o átomo ele é formado por um núcleo que possui, constituído por prótons e nêutrons e que ele é envolvido por uma região, tá? Maior denominada eletrosfera. E nessa eletrosfera encontram-se os elétrons. Já Niels Bohr ele vem para melhorar, vamos colocar assim, para desenvolver um pouquinho mais, tá? Então o que ele diz? Ele diz que tá legal esse modelo, mas que ainda ele acrescenta algo, que esse modelo aí, ele possui, essa eletrosfera, ela é dividida em camadas, tá? Ou níveis de energia. Ok? Camadas eletrônicas ou níveis de energia. Desculpa. Nas quais os elétrons se distribuem e se movimentam com energia constante. Então, os elétrons eles não estão ali paradinhos, eles estão se movimentando, tá? E com energia constante, ok? Então, aí na página 293 tem uma tabela. E essa tabela mostra para você justamente esse não desenvolvimento, mas esse avanço feito por Niels Bohr, tá? Justamente mostra essas camadas, tá? Essas camadas podem ser representadas pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ou pelas letras K, L, M, N, O, P e Q, ok? Aí você tem todas as camadas, tá? Tudo direitinho, as letras, tudo bonitinho aí na página 293 para você visualizar. Ok? Seguindo, que eu queria falar também é que essa última camada, você pode observar também isso lá na página, vamos agora para a página 296, tá? Então, ó, na página 296 você vê essas camadas nitidamente, tem uma imagem aí, tá? E essa última camada, ela é a chamada camada de valência, é a camada mais afastada dessa eletrosfera, né? Essas camadas é a mais afastada, ela é a chamada camada de valência, ok? Na página 297, você pode observar as famílias da tabela periódica, tá? A tabela ela possui 18 famílias e os elementos agrupados em cada uma delas possuem propriedades químicas semelhantes, tá? Então vocês têm aí essas famílias também representadas através de um quadro na página 297, onde você pode observar cada uma delas. Ok? Seguindo, vocês vão ter os exercícios desse capítulo. O que eu vou pedir para vocês? Vocês façam os exercícios. Nós vamos fazer a nossa correção. Eu vou estar postando correção ou vamos fazer a correção através da videoconferência, tá bom? Então, essa semana, no caso, hoje nós vamos ter videoconferência, né? E vamos fazer a correção dos exercícios anteriores, que ficaram os exercícios que eu deixei para vocês aí no portal.
né? Então, nós vamos estar fazendo a correção daqueles. Mas, para a próxima semana, ou eu vou estar postando em vídeo, ou eu vou estar fazendo a correção na videoconferência, tá bom? Então, fiquem com Deus, um beijão e até a próxima aula. Fiquem com Deus, tchau!